Pessoal, estou gravando essa videoaula para falar sobre o tema da quarta semana do volume 6 dos PETs. O tema da quarta semana traz os ciclos econômicos do Brasil, aí para vocês do segundo ano. Na semana anterior, a gente tratou a questão da formação territorial do Brasil. E aí eu falei muito sobre os ciclos econômicos do Brasil também, porque a formação territorial do Brasil ela tem muita ligação com os ciclos econômicos do país. Só que essa semana, né, eu vou tratar eles de novo e um pouco mais, vamos dizer assim, de uma forma mais abrangente, né? Então vamos lá. Partindo de quando o país começa a ser colonizado, né? Quando Portugal, que é o pioneiro, o principal colonizador do Brasil, chega aqui. Qual vai ser o primeiro ciclo econômico do país? O pau-brasil, né? O extrativismo, né? A extração do pau-brasil, né? Ele vai ter uma duração entre os anos de 1500 a 1530, ou seja, é rápido, né? Um ciclo rápido, mas é a primeira atividade de exploração do território brasileiro realizada pelos portugueses. Então esse é o primeiro ciclo econômico aí do país, um ciclo rápido. Depois que acaba esse ciclo, né, o pau-brasil ele vai tendo um esgotamento, né, e não tem muita mais viabilidade da exploração tanto do pau-brasil. Eles já começam já no meio do ciclo do pau-brasil a plantar cana-de-açúcar, porque perceberam que a terra era fértil para esse tipo de coisa, que daria, né, certo esse tipo de economia. A cana-de-açúcar era por causa do açúcar, era algo muito utilizado pelo mundo afora, né, era algo rentável, né, do ponto de vista econômico. Então eles começam a plantar cana-de-açúcar já dentro do ciclo do pau-brasil. Só que o primeiro vai ser o pau-brasil, e aí a partir ali da segunda metade, mais ou menos, do século XVI, né, até o século XVII, por aí, final do século XVII, essa atividade da cana-de-açúcar, né, ela fica muito concentrada na região Nordeste, depois ela se distribui mais, mas a concentração predominante dela é na região Nordeste. O pau-brasil é mais no litoral, mas também é uma concentração muito grande na região Nordeste, e aí é o segundo ciclo econômico do país. Então perceba que ainda, lembrando, semana passada ainda está bem na região Nordeste. Aí a gente vai para o terceiro ciclo, né? Que é o ciclo do ouro, o ciclo da exploração mineral, da exploração principalmente nesse momento aqui, exploração aurífera, né? Exploração do ouro. Do ponto de vista desses primeiros ciclos econômicos, principalmente dos ciclos econômicos da colônia, né, da colonização, que geraram lucro para Portugal, obviamente, com certeza, o ciclo do ouro vai ser o ciclo mais rentável, que deu mais lucratividade para a coroa portuguesa, né, porque é uma moeda muito preciosa, né, e que vai ser explorada a fundo aqui no nosso país. Eles vão explorar muito ouro no Brasil, muito mesmo, né? Então ele significa o ápice da economia brasileira dentro do período colonial ali. Ele tem início no final do século XVII, né, com a descoberta das primeiras minas. E aí já vai representar uma ida mais saída um pouco da região Nordeste. Por quê? Porque as principais jazidas de ouro vão estar na região Sudeste, sobretudo onde que é hoje o nosso estado, Minas Gerais. O nome do nosso estado não é à toa, tinha várias minas de ouro aqui. A gente percebe, inclusive, o nosso relevo da nossa cidade mesmo. Algumas vassourocas, alguns buracos realizados
por conta dessa exploração aurífera, né? Então já sai um pouco, esse ciclo econômico faz, já é mais concentrado na região sudeste. E, inclusive, esse ciclo, o ciclo do ouro, ele é importante também num ponto de vista da independência, né? Por a exploração ser muito grande da colônia, das pessoas que aqui estavam, né? Portugal explorava muito, tinha uma rentabilidade muito grande com o ouro e a exploração era muito grande, ou seja, o Brasil não ficava com os lucros desse ciclo econômico. Começa aí, a partir daí, os primeiros grupos, as primeiras conversas sobre independência de Portugal, inclusive os Inconfidentes. Está aí dentro do ciclo do ouro, né? Os Inconfidentes aqui do nosso estado, né? O mais famoso que figurou Martin, o Tiradentes. Na nossa cidade a gente tinha uma, a Hipólita Jacinta. Tudo dessa época do ciclo do ouro, né? Começa por causa da insatisfação com essa situação. Aí é que fala do ciclo do algodão, não foi um ciclo tão importante quanto os outros que eu falei, né? Não chegou a ser uma matriz econômica do país. E tanto é que ele vai ali junto quase que com a cana-de-açúcar e com o ciclo do ouro, né? Dentro do século XVIII até o final do século XIX, né? Não foi um ciclo de matriz econômica assim, né? O outro ciclo que fala aí do ciclo da borracha, que abrange entre dois períodos, entre 1890 a 1920, né? Sendo dividido em duas fases, 1879 e 1912, primeiro ciclo da borracha, e 1942 a 1945, segundo ciclo da borracha, né? O látex, né, era explorado, era usado, era retirado das seringueiras, ele era exportado principalmente para a Europa, para outros lugares, e foi um ciclo rápido também, não foi um ciclo enorme, mas foi um ciclo de bastante rentabilidade. Foi um ciclo que se concentra principalmente na região ali norte, onde é a Amazônia hoje em dia, né, eles concentram ali esse ciclo. Não chega a ser uma matriz econômica do país também, como o Brasil foi, como a cana-de-açúcar, como o ouro, como o café, que eu vou falar agora, mas também teve uma importância econômica e de rentabilidade para o Brasil e para a população que viveu desse ciclo. E aí vamos falar agora então do ciclo do café, que é de suma importância, né, para a gente entender esses ciclos econômicos do país, né. Também o café, chamado ouro negro na época, né, foi um dos principais produtos de exportação do país durante bastante tempo, né. Ele começa ali no século XVIII, tem o seu auge no XIX e continua até o século XX. Né? O café vai entrar em crise no Brasil, vai passar a não ser mais o principal produto econômico, não vai ser mais a matriz econômica do Brasil a partir de 1930. Então, século XX. Ele começa lá no século XVIII e vai até o século XX. Foi um ciclo bastante abrangente, bastante longo, o ciclo do café no Brasil. Ele vai se concentrar predominantemente na região sudeste, mas vai ter outras regiões também que vão plantar, que vão fazer parte desse ciclo, né? Como eu disse, ele vai terminar em 1930, mais ou menos em 1930, o que demarca bem o fim dessa matriz econômica, que é o café, é a crise de 29, né? A crise da Bolsa de Valores em 1929, que faz várias economias quebrarem, a do Brasil é uma delas. E aí passa a mudança de economia do Brasil, né? O Brasil até então, até 1930, até a década de 30, era um país predominantemente agrário, ou seja, todos as economias, matrizes econômicas que vieram até ali eram do setor primário, ou era agricultura, ou era extrativismo, né? Tinha pecuária também. Então, os ciclos econômicos do Brasil até a década de 30, todos no setor primário. A partir da década de 30, a gente tem a quebra da Bolsa de Valores de 1929, que
que faz uma crise mundial, né? E aí a nossa matriz econômica, ela entra em crise também, que nesse caso era o café. Na década de 30 a gente tem um estouro da Segunda Guerra Mundial, né? O Brasil era um importador de produtos industrializados, ou seja, ele comprava produtos industrializados. Os países que vendiam produtos industrializados para o Brasil, eles vão estar na guerra e eles não vão estar vendendo, obviamente, ou vendendo em menor escala esses produtos. Os países que importavam, ou seja, compravam esses produtos industrializados, se sentem na obrigação, então, a partir daí, de tentar produzir os seus próprios produtos. Então, aliado com uma crise econômica que faz entrar em declínio o principal produto econômico do país, com essa questão da falta de produtos industrializados nos países que abasteciam o Brasil começa aí então a sua industrialização. E aí, a partir da década de 30, e 40, e 50 e 60 em diante, começa o auge da industrialização brasileira, que inclusive vai estar ligado também à urbanização brasileira. Então, o principal ciclo econômico do Brasil, a partir dessa época, vai ser a indústria, né, o setor secundário, primeira vez na história do nosso país que vai para um ciclo econômico que não seja do setor primário. E daí por diante ele só cresce. O setor terciário nos últimos anos cresce muito, cresce mais até do que o setor secundário, né? O setor terciário, lembrando para vocês, comércio, turismo, prestação de serviço e vários outros. Esses serviços do setor terciário crescem nos últimos anos, inclusive, mais do que do setor secundário, né? E falando sobre a economia do Brasil atual, o Brasil viveu a partir da década a partir do ano de 2008, né, 2010, um avanço econômico de 2000 até 2013 e 14, o Brasil viveu um auge econômico muito grande, desenvolvimento econômico muito grande, aliado também a um desenvolvimento social. A partir dali o Brasil estagna um pouco, a partir do ano de 2014, mais ou menos, 2015, começa a se estagnar economicamente e vem nessa estagnação até hoje. Hoje a gente tem, já vinha estagnando bastante, né, com os últimos postulantes, ocupantes do poder público, e agora aliado a uma crise também por conta da pandemia. Então hoje a gente tem uma economia bem estagnada, bem parada, né? A nossa moeda está muito desvalorizada. As matrizes, em termos de matriz econômica, a gente continua tendo o setor terciário e o secundário, que são as indústrias, e o setor terciário como um todo, como os principais matrizes econômicas. Ainda continuamos com o setor primário muito atuante, lembrando que o Brasil é considerado o celeiro do mundo, então exporta muita soja e vários outros cereais que vêm de onde? Setor primário. O setor primário ele nunca vai deixar de existir em lugar nenhum, né? Ele se desenvolve, ele modifica, mas deixa de existir jamais. E basicamente é isso que atualmente a gente tem no nosso país. Uma breve resumida sobre o ciclo econômico do país. Eu já tinha falado da semana passada dele para vocês. Na formação territorial do Brasil a gente tem que tocar nesse assunto, porque está muito ligado na questão da formação territorial do Brasil. Isso aí, então, vocês podem fazer as atividades da quarta semana, pessoal.